Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, em seu capítulo de número 4, verso 1 a 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 3. Muito bem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Meus irmãos e irmãs, eu tenho certeza que você, como uma pessoa imaginativa, criativa, já deve ter se pego pensando em como será o mundo por vir e as oportunidades que você terá de conversar com os santos que nos antecederam, que serviram ao Senhor de alguma maneira particular. Tenho certeza que você talvez tenha se pego pensando a isso. E se duas figuras podem ser sugeridas nesse nosso exercício de saudosismo do céu, do novo céu e da nova terra, a qual nós temos a esperança de ver, duas figuras precisam ser procuradas com certeza. Pessoas que mantiveram-se leais à sociedade de Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo João, com certeza. O apóstolo João foi o único discípulo de Cristo que permaneceu até o fim. Ele foi visto embaixo da cruz de Cristo, e lá onde o Senhor derramou sobre ele os seus últimos olhares, como pessoa, no seu ministério terreno, encomendou que cuidasse de sua mãe. E um outro personagem, outra figura que deve também povoar a nossa imaginação para termos algum tipo de diálogo é Timóteo. Timóteo também, ele é uma grande demonstração de lealdade à causa do nosso Senhor, porque ele, afinal de contas, foi uma das únicas pessoas a acompanhar o apóstolo Paulo até o fim. Paulo mesmo disse isso a ele: todos me abandonaram, exceto você, Timóteo. Timóteo, então, é uma figura que eu creio que ganharíamos muito por conversar. Agora, eu espero que a sua imaginação não venha a tentar pensar que tipo de diálogo você teria com personagens ou figuras que não demonstraram o mesmo quilate, que não demonstraram o mesmo valor. Quem poderia pegar se imaginando conversando com Judas? Afinal de contas, o que Judas teria a oferecer para nós? Que tipo de conversa, que tipo de assunto sairia disso? De uma pessoa que abandonou e traiu o nosso Senhor, que desertou a causa? Eu tenho certeza que a sua imaginação também não deve se estender para Demas. Você lembra de Demas? Demas, na segunda epístola de Timóteo, é dito acerca dele que ele, amando o presente século, abandonou o apóstolo Paulo em seus últimos dias. Portanto, eu não nos vejo, meus irmãos e irmãs, tendo algum tipo de conversa, de colóquio com estes dois personagens, Judas e Demas. Mas com certeza, meus irmãos, isso não impede que alguns que seguem o caminho desses desertores acabam tendo muito a se dizer. Eu me refiro a algumas pessoas que abandonam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, alguns acabam saindo, e mesmo estes, pegando o caminho de Judas e de Demas, querem muitas vezes justificar as suas ações. Pessoas que saem da igreja com um discurso moralista, dizendo: abandonei a igreja porque as pessoas de lá não estão à minha altura, são falsos. Já ouviu isso?
Há também aqueles que saem da igreja com um discurso idealista. Eu saí da igreja porque ela não é a igreja como eu gostaria que fosse. Pessoas abandonam a igreja com esse tipo de discurso. Há também o discurso negacionista. Aquele que diz, eu não abandonei a igreja. Você nunca mais viu esta pessoa. Eu não abandonei a igreja, mas eu agora pertenço à igreja invisível. Estou em casa mesmo. Esses são os negacionistas, que dizem que não abandonaram a igreja, mas abandonam. Meus irmãos, esses tipos de pessoas, desertores e desertoras da fé cristã, nenhum colóquio com eles irá nos dar nada. Não importa os motivos que eles apresentem. Nós precisamos olhar para os motivos da deserção por meio das Escrituras Sagradas. O texto de hoje fala por que alguns abandonam a fé cristã. É para esse texto que nós precisamos olhar. Por que as pessoas estão abandonando as igrejas? Não pergunte a estas pessoas. Pergunte as Escrituras Sagradas. E esta noite nós vamos ver o que a palavra de Deus diz acerca dessas pessoas e por que elas abandonam a fé cristã. E o primeiro motivo que eles abandonam a fé cristã é porque nós estamos nos últimos dias. Veja no verso 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Esse texto que eu acabei de ler é uma advertência do próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele afirma que expressamente que por ocasião dos últimos tempos, alguns abandonarão, porque apostatar é abandonar, abandonarão a fé. Creio, meus irmãos, que nós não podemos entender exatamente isso se nós não nos concentrarmos em saber quando é que os últimos tempos ocorrem e de que tipo de fé o texto está falando. Meus irmãos, nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, e não sou eu que diz isso, quem diz isso é o apóstolo Pedro, quando ele interpreta então Joel, lá em Atos no capítulo 2, ele diz assim, acerca do Espírito Santo que é derramado sobre a igreja em Jerusalém no dia de Pentecostes, e muitos começam a falar em outros idiomas, e Pedro diz assim, estas pessoas estão falando em outros idiomas, isso está em Atos capítulo 2, verso 16 e 17, para que se cumpra a promessa de Joel, que diz o seguinte, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, quando é que se inaugurou os últimos dias? No dia em que o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes. Ali se inaugura os últimos dias. E até então nós estamos nos últimos dias. A descida do Espírito Santo é a demonstração da entronização do nosso Senhor Jesus Cristo à destra de Deus Pai. É assim que é interpretado, porque ele subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso e governa o universo. E como demonstração, ele derramou o seu Espírito sobre todos aqueles que creem em seu nome, não apenas em relação à etnia dos judeus, como era no Antigo Testamento. Então, os últimos dias já se inauguraram. Você está nos últimos dias. Eu estou também dentro desse período de tempo chamado os últimos dias. Portanto, é nesse espaço de tempo que alguns apostatarão da fé. Agora é importante respondermos que fé é esta. Não é uma fé de assentimento, de crença, mas neste texto aqui é a fé como conteúdo de doutrina, como conteúdo de verdades. Veja o verso 3, como está bem determinado, diz assim, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, e agora muita atenção, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Fé aqui é o conhecimento da verdade, é o conjunto de verdades que você conhece. Estas pessoas, elas abandonaram uma fé objetiva, uma fé que está associada com a verdade enquanto conhecimento. Portanto, enquanto nós estamos aqui, nós estamos crescendo na fé. Por ocasião deste culto, a sua fé está aumentando em relação ao conhecimento do Evangelho. E quem diz isso não sou eu, o apóstolo João, lá no capítulo 17, verso 17,
Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, nosso Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Cristo, ela é a verdade, o conjunto de conhecimentos que sustenta a nossa fé. Como Tiago também, meio-irmão do nosso Senhor, sustenta em sua epístola, no capítulo 1, verso 18, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, esta palavra que você está ouvindo, ela está aumentando o seu conhecimento salvífico, o seu conhecimento acerca do Salvador. Esta é a herança que Cristo tem deixado à sua igreja, uma herança que vem desde os tempos apostólicos e chega até nós, esta palavra pregada. Portanto, nesse texto, meus irmãos e irmãs, a fé precisa ser entendida como este acolhimento do conhecimento bíblico. E é deste conhecimento, desse conjunto de doutrinas, que alguns vão se apostatar. Eles vão abandonar a fé, deixarão de ter esta fé, não concordarão com aquilo que está sendo pregado, virarão as costas. Não se espante com isso. Nós não devemos nos escandalizar. Nosso Senhor foi claro em relação a isso nos dias em que percorreu as ruas da Galileia, quando disse que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, alguns abandonarem a fé não deve ser motivo de grande surpresa para nós. O apóstolo João também nos advertiu sobre isso em sua epístola, quando ele disse que saíram de nós, porque de fato nunca foram de nós. Se fossem nossos, teriam permanecido e perseverado até o fim. Portanto, meus irmãos e irmãs, a apostasia, o abandono de alguns da fé, algumas pessoas que viram as costas para aquilo que nós acreditamos, que é um pesar, mas também não é de forma alguma uma surpresa. Nós já esperamos por isso. E a Bíblia sempre demonstrou que nem todos aqueles que são chamados de fato perseveram. Para cada Abraão que Deus chama, tem um Ló que volta atrás. Para cada Isaac que é escolhido de Deus, há um Ismael que não é escolhido, que é preterido. Para cada Jacó que é amado, há um Esaú que é odiado. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A matemática de Deus é diferente da nossa. Há um mistério, há uma forma que a soberania de Deus, providência do Senhor, administra a salvação. Não cabe a nós murmurar acerca disso, mas orar para que aqueles que estão abandonando, quem sabe Deus possa ainda trazê-los, mas o fato é que isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras Sagradas. Nós já estamos nos últimos dias. O Senhor nos alertou que eles abandonariam a fé. Precisamos velar por nós mesmos, pelos nossos passos, para que nós não estejamos muito seguros em nós mesmos, mas sim no Senhor, sempre procurando nos refugiarmos em Jesus Cristo. Quando a nossa fé enfraquecer, vem à igreja. Quando você não conseguir orar, peçam que orem por você. Participe das atividades, esteja presente, meus irmãos e irmãs, porque a frieza espiritual, os ventos gélidos podem vir. Por isso que o Senhor lhe deu uma igreja onde pode se abrigar, junto aos santos se aquecer, para que a sua fé não desvaneça. Por isso essas pessoas que abandonam o Evangelho sejam para nós símbolo de temor a Deus, para que nós não venhamos a ter passos tímidos também. Então, o primeiro motivo porque abandonam o Senhor, abandonam a fé, é para que se cumpra as Escrituras, é porque estamos nos últimos dias. O Senhor nos alertou disso. O segundo motivo porque abandonam a fé está ainda no verso 1, no que segue, quando diz que por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Paremos por aqui. O segundo motivo para que abandonem a fé é porque entregam a sua obediência a outros. Esse é o segundo motivo. Por que não permanecem na igreja? Porque estão entregando a sua obediência a outros mestres que não ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, não se enganem, todos nós aqui temos ou tivemos mestres de várias hierarquias, de vários tipos de influência.
Os nossos primeiros mestres, com certeza, foram os nossos pais. Nós aprendemos muitas coisas que temos até hoje de costumes e manias com eles. Eles são os nossos primeiros mestres. Logo em seguida, nós teremos os nossos professores nas escolas, que serão os nossos mestres do saber. E aí por diante a vida irá nos proporcionar conhecimentos com outras pessoas que são mestres nos seus saberes. Alguns adotarão esses mestres como algum tipo de herói. Olha, eu quero ser como fulano ali, ou como fulana. Por quê? Porque teve sucesso na vida. E eu também quero ter sucesso. Então você acabou de eleger aquela pessoa como teu mestre, como tua mestra. Talvez você não tenha oficializado isso, mas você o admira. É o teu herói, é tua heroína. É claro que você irá prestar algum tipo de maior atenção a estas pessoas. Até então, meus irmãos, não há nenhum tipo de problema quando você reconhece a influência destas pessoas na sua vida. Mas muito cuidado, estas pessoas não podem ter a voz acima das Escrituras Sagradas. Maior voz e peso tem que ter as Escrituras Sagradas. Porque quando você dá mais atenção a um influencer, a um youtuber, a algum tipo de vizinho, algum colega do trabalho, mais do que as Escrituras Sagradas, você então o constituiu como seu mestre, está dando a sua obediência a esta pessoa. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, porque aí está operando algum tipo de idolatria. Ah, fulana que sabe o que é certo, ela aconselhou ciclano, vou seguir seus conselhos. Ah não, fulano é que sabe o que é certo, seguirei. Muito cuidado, meus irmãos. Há um fundo de religiosidade nesse tipo de afirmação e dependência. Você acaba se transformando num adepto de um ídolo que você levanta no seu coração. E isso é perigoso demais, porque aí começa o abandono da fé, que é a idolatria por algumas pessoas que vão ter influência em sua vida. E o Antigo Testamento revela que isto é algo muito antigo. Quando Moisés estava nos seus últimos dias, e Deuteronômio é o seu grande testamento dos seus últimos dias, seu último discurso, ele diz que os sacrifícios que Israel ofereceu ao bezerro de ouro, naquele episódio tão triste, quando aquelas pessoas, ao sair do deserto, do Egito, recém-libertadas por Deus, acabam, enquanto Moisés está recebendo a lei, eles estão ali adorando o bezerro de ouro. Aquele episódio tão triste, Moisés dá a sua interpretação e dizendo, olha, aquelas pessoas não estavam idolatrando o bezerro em si, mas estavam oferecendo o sacrifício aos demônios, por intermédio do bezerro. Mas por que isso? Porque por trás da idolatria há uma espiritualidade. Por trás da idolatria há um tipo de culto prestado. Por trás da idolatria há, sim, meus irmãos, aspectos demoníacos, influências demoníacas. Isso também não deve nos surpreender. O Novo Testamento diz que Satanás, nosso adversário, ele está nesta terra procurando ardentemente convencer as pessoas a segui-lo. Apocalipse, no seu capítulo 12, verso 2, diz, olha, ai da terra, porque o diabo desceu até vocês e ele está cheio de fúria porque sabe que tem pouco tempo. Então Satanás, o nosso grande adversário, ele reside nessa terra e ele espalha então os seus ensinos. E é nesse período que ele está arremalhando para si, arrebatando para si pessoas a seguirem. Não esqueçamos que em Efésios capítulo 2, verso 2, diz que antes, quando nós andamos em delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, andávamos também segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Onde Satanás está atuando? Nos filhos da desobediência, naqueles que não vivem debaixo do manto de Cristo Jesus. Porque aqueles que não estão com o Senhor, inevitavelmente estão com Satanás. Meus irmãos e irmãs, não há terreno neutro nesta guerra. Ou nós pertencemos ao Senhor, ou pertencemos às hostes demoníacas. Não há terreno neutro, não há ninguém que diz assim, eu não adoro ninguém, eu vivo a minha vida. Não, você adora ao príncipe deste mundo. Porque se não está com o Senhor, com certeza está com
Satanás. E esse tempo, meus irmãos, é marcado por essa atividade demoníaca. E como é que as pessoas demonstram essa atividade demoníaca? Essas pessoas estão falando com o diabo em seus cultos, em cavernas, com velas vermelhas, talvez algumas, mas não todas. Como essas pessoas servem aos demônios, arrastando-se nos chãos, debatendo-se debaixo de cadeiras? Como estas pessoas, elas estão influenciadas por demônios, lançando profecias como as coisas vão acontecer? Não. Essas pessoas estão sendo influenciadas pelos demônios pelo ensino. É o que o texto está dizendo. O diabo se manifesta por meio de um ensino, por meio do conhecimento também. Vamos olhar esse texto e ver os seus agentes no verso 2. Veja que os agentes de Satanás, eles agem pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Aqueles que ensinam esse conhecimento demoníaco, são mestres que se apresentam, e eles são, nesse texto, com 3 características. Eles são hipócritas. Por que hipócritas? Hipócritas aqui não é apenas um termo pejorativo de ataque à pessoa, mas isso significa que eles conhecem a verdade, sabem qual é a verdade e vão trabalhar contra a verdade. Um bom mestre que ilustra isso é Balaão. Conhece a história de Balaão? Lá Balaão, em determinado momento, ele foi agenciado por um grupo de pessoas para fazer profecias contra o povo de Israel. Balaão se recusou a fazer isso, mas ele, em vez de dar profecias, ele deu estratégias para as pessoas derrubarem o povo de Israel. E dezenas de milhares de pessoas morreram por causa de Balaão. Balaão, ele é um hipócrita. Ao mesmo tempo que ele conhecia a verdade, ele trabalhou contra a verdade. Então os falsos mestres, ou aqueles que na verdade não são os falsos mestres, mas os agentes aqui no texto, aqueles que ensinam conhecimentos demoníacos, são pessoas que sabem que estão fazendo algo contrário às Sagradas Escrituras. Eles sabem que estão indo contra a Bíblia. E por isso eles falam mentiras, que é a segunda característica deles. Por que eles falam mentira? Porque para nós a verdade são as Escrituras Sagradas. Tudo que vai além das Escrituras é pecaminoso, nós veremos a seguir. E tudo que fica aquém das Escrituras é pecaminoso também. A verdade, ela tem o seu ponto certo. É aquilo que as Escrituras que o Senhor nos concedeu, elas são a corporificação da verdade. E eles têm a mente cauterizada. O que é cauterizado? Cauterizada significa marcada. Significa que essas pessoas têm a sua mente já cativa pelo Deus deste século, pelo príncipe das trevas. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma tradução muito mais precisa aqui, quando diz, em vez de usar a expressão cauterizada, a Bíblia usa a seguinte expressão, que tem a própria consciência como que marcada por ferro quente. Então essas pessoas que ensinam o contrário às Escrituras Sagradas, sabem que a Bíblia fala contra, mas elas servem a outros mestres que não as Escrituras Sagradas. Portanto, são ensinos de demônios. Tudo aquilo que destoa das Escrituras Sagradas se presta ao serviço de Satanás. Portanto, meus irmãos, nós vemos que a obediência a outros mestres pode nos levar à deserção da igreja. Por isso é importante sondar quem é que são os seus heróis. Quem são as pessoas que você admira? Quem é que você está ouvindo na internet? Quem é que são os seus mestres no YouTube? A quem você está emprestando os seus ouvidos, dando o seu tempo? O que eles estão te dizendo? Esses estão te formando. É preciso sondar. Mas eu queria dar um exemplo desse tipo de agenciamento e ensino demoníaco que está acontecendo em nossos dias. Algumas igrejas ditas evangélicas têm chegado a um tal ponto que elas têm admitido a homossexualidade. Algumas ditas igrejas evangélicas têm feito vista grossa
ao fato de duas pessoas do mesmo sexo quererem conjugar-se e achar que está tudo bem. Então, essas pessoas, ou estas ditas denominações, esses mestres que se apresentam, vão dizer assim: o importante é que eles se amam. Primeiro. Segundo, vão dizer: e o que você tem a ver com isso? Vamos tratar primeiro desta fala. O importante é que se amam. Muito bem. Importante para quem? Para Deus? Para Deus não. O importante para Deus é que a sua palavra seja cumprida. O importante para Deus é que a sua palavra seja obedecida. E o Senhor criou o homem e a mulher para que ambos se completem em casamento. Esta é a verdade. Então o importante não é que eles se amam. O importante para nós, e principalmente para Deus, é que haja um homem e uma mulher que se completem. Porque na criação foi assim. Eles ainda vão sustentar: o importante é que eles se amam. Como se o amor fosse colocado em um lugar acima de qualquer escrutínio, de qualquer olhar. Então, quando eu digo importante que eles se amam, é como se esses mestres blindassem essa relação contrária às Escrituras. Isso é uma falácia. Isso é um argumento enganoso. O importante para Deus é a sua palavra. E o amor, ele não está blindado de nenhum escrutínio, de nenhuma avaliação. Com certeza, nós como pais, sabemos disso. Quando as nossas filhas adolescentes, elas gostam de menino, meu coração dói porque isso vai chegar. E aí aquela cena que a gente já conhece: ah, pai, mas eu gosto dele. Aí você vê, não trabalha, não obedece aos pais, torce para o Corinthians. Então, desculpa, irmãos, brincadeira. E um monte outro de coisa. Eu falo: filha, veja essa situação. Aí vai com aqueles olhos brilhando: mas eu amo. Ou seja, parece que o amor ali é um termo definitivo, acabou, é a sentença. Não, não é. Que tipo de amor é esse? Então, meus irmãos, voltando agora a esta questão mais grave, muitos do homossexualismo do nosso dia estão usando esse tipo de recurso de linguagem para blindar uma relação contrária às Escrituras. Não, o que importa para Deus é que nós obedeçamos a verdade. Mais importante para Deus é que obedecemos a verdade. Mais importante para nós é que a verdade seja obedecida. E sim, o amor, ele tem que ser avaliado. Ele está sob críticas. Que tipo de amor? Amor doentio? É um amor invejoso? É um amor egoísta? O amor, ele tem que ser qualificado. Ele não é um substantivo isolado, ele precisa ser qualificado. É um amor doentio? É um amor saudável? Que tipo de amor é este? Esse tipo de discurso tem sido muito usado nesses dias, então esteja divertido disso. E a outra fala: o que você tem a ver com isso? A vida é minha, vão dizer. Não, não é. Nós temos tudo a ver com isso. Por quê? Porque nós fazemos parte desta geração. Estas pessoas falam o mesmo idioma que eu estou falando. Estas pessoas pisam o mesmo território nacional que eu estou pisando. Estas pessoas estão debaixo da mesma cultura, são a minha geração. E como uma pessoa que faz parte de uma geração, eu sou chamado por Deus, assim como você, a servir a esta geração. Está lá um epíteto, está lá uma fala muito bonita de Estevão acerca de Davi, lá em Atos, no capítulo 7, um belíssimo sermão, ao falar de Davi, que Davi serviu a sua geração como Deus quis. E nós precisamos servir a esta geração como luminares
que estão em trevas. E sim, nós temos a ver com a vida dessas pessoas, porque o exemplo dela vai atingir os meus filhos, inocentes e ingênuos, que estão despreparados para esse tipo de conhecimento. Então a relação dessas pessoas tem a ver com nossa sociedade. Nós somos seres sociais e habitamos essa sociedade. Então sim, nós temos tudo a ver com essa disposição. Nós não vivemos aqui em cápsulas. Cada um de nós faz parte desse tecido social. E ninguém pode nos expulsar dele só porque age de uma forma contrária às Escrituras. Nós iremos dizer sim, que isso está errado. Isso nos importa, porque é contra as Escrituras Sagradas. E nós fomos chamados para servir a Deus em meio desta geração. E é assim que nós serviremos. Portanto, tome cuidado que esses mestres, esses ensinos espirituais que agenciam essas pessoas que falam com muita coragem pela internet ou dos seus lugares de fala, como assim dizem, vão atrevidamente nos empurrar para longe deles, dizendo que nós não temos nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver. Nós somos a geração de discípulos de Cristo que foi chamado pelo Senhor para levar a luz. E as trevas serão incomodadas pela luz enquanto ela brilhar. Então brilhe aonde você estiver. E não se deixe intimidar por essas pessoas que querem nos calar. Nós iremos apontar sim as Escrituras Sagradas em todo momento e lugar que o Senhor nos colocar, para assim fazê-lo, quer gostem, quer desgostem. Nós o faremos, porque nós serviremos essa geração que o Senhor nos chamou. E aí, quando nós deitarmos aquela sepultura escura, nós pelo menos sairemos daqui sabendo que fizemos o nosso trabalho. Isto é o que importa. Então esse é o segundo motivo porque algumas pessoas abandonam a igreja. Elas elegem outros mestres que se distanciam da palavra de Deus, e por se distanciarem é aí que servem a demônios. Vocês não vão encontrar demonologia ou algum demônio oferecendo cursos gratuitos. A ideia não é essa. A ideia é que isso está diluído na nossa sociedade, e tudo que é contrário às Escrituras pertence a Satanás. Tomemos cuidado com isso. É por isso que alguns abandonam a igreja. E o terceiro motivo, alguns abandonam a fé cristã por causa do moralismo. Aqui eu preciso gastar um pouco de tempo, eu peço que você tenha paciência. O que é o moralismo? Primeiro a gente precisa entender o que é moral. Moral são códigos de condutas que todos nós aqui aceitamos. Por exemplo, todos nós estamos com roupas, estamos vestidos. Isso é um costume da nossa sociedade. Até porque a lei ampara isso, né? Se alguma pessoa sair nua, essa pessoa está atacando o pudor da sociedade e deverá ser presa. Então é tão verdade que se transformou em lei. Então a moral são os costumes, são os códigos e condutas que nós aprovamos como grupo. Isso é moral. Agora não existe apenas uma moral como essa da roupa, existem morais. Existe também a moral religiosa. Nós somos um grupo religioso. A igreja presbiteriana é um grupo religioso e nós temos os nossos códigos morais religiosos e não temos dificuldade com isso. Por exemplo, o nosso código moral religioso é o que a Bíblia nos ensina. Nós cultuamos a Deus publicamente uma vez por semana, porque é isso que diz o quarto mandamento. Nós não matamos, não assassinamos as pessoas, não só por ser crime, mas também porque é um código religioso, não matarás. Nós também preservamos os nossos casamentos, nós não adulteramos. Por quê? Porque é um não adulterarás e por assim por diante. Então não há problemas com códigos, não há problema com a nossa moral religiosa. Nós temos uma moral religiosa, sem dificuldade. Nós não podemos ser moralistas. Isso não podemos ser. O que é o moralismo? Moralismo é quando nós achamos que a nossa regra nos salva. Isso é moralismo. Os fariseus eram moralistas. Eles achavam que por guardar os mandamentos eram salvos. Não, nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ponto. Ele é o nosso mediador e é aquele que nos concede a salvação. Juntamente com seus ensinos, vem uma moral que nós adotamos, é o nosso jugo, o jugo de Cristo. Mas nós obedecemos estas regras
porque nós somos salvos. E não somos salvos devido a obedecer às regras. Espero não ter confundido ninguém. O caso é que a obediência das regras não nos salva. Por nós sermos salvos, nós obedecemos às regras. Esta é a grande diferença. O moralista vai dizer que o código moral, ele está acima de Deus, acima de tudo, e todos devem se submeter a esse código moral. Agora nós conseguimos ver isso no verso 3. Vamos olhar isso. Que proíbem o casamento. Esse aqui é o conteúdo do ensino de demônios do verso 2. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, o que está acontecendo aqui? Um grupo de pessoas estava incomodando a igreja de Éfeso, porque estava dizendo que as pessoas não deveriam se casar. Ou seja, o que o texto dá a interpretar é que estas pessoas eram um tipo de essênios. O que são essênios? São grupos de pessoas, um grupo de pessoas que via no prazer como algo ruim. Isso me dá prazer, então é do diabo. Existia esse grupo de pessoas. Tanto é que você percebe que duas áreas são tocadas aqui. As áreas dos apetites. É tratado acerca da sexualidade, do sexo, e é tratado acerca da alimentação. São as duas restrições desse texto, que tem a ver com as nossas necessidades naturais. Então esse grupo de pessoas, com ensinos demoníacos, estava dizendo que as pessoas não deveriam se casar, não deveriam experimentar da sua necessidade de sexualidade. Meus irmãos, isto é ensino do demônio. Não há problema nenhum com a sexualidade e com o sexo, é uma bênção. Só que ele é uma bênção dentro do casamento. Deus deu a relação sexual para que seja celebrada dentro do casamento. É por isso que aos solteiros, a Bíblia diz: você está com necessidade? Eu sou jovem, eu estou com os hormônios à flor da pele. Então você trabalha bastante. Agora aproveite esses hormônios, vai trabalhar e case-se. E você estará obedecendo a Bíblia. Case com uma moça crente. E aí sim, você poderá ter a sua necessidade da sua sexualidade atendida de forma natural. Mas eu não aguento. Aguenta sim. Aguenta, porque você foi abstêmico por tantos anos. Ainda há chance para você. Então, você vai aguentar até se casar. Então, trabalha bastante para constituir um casamento cristão. Porque sexo fora do casamento é pecado, é fornicação, é quebra do 7º mandamento. E os nossos jovens da nossa igreja precisam preservar a sua pureza, para que no dia que o Senhor reservar para você, um dia maravilhoso, o seu casamento, você possa ter o ato da sexualidade celebrado como Deus deu à humanidade. Não há nenhum problema com a relação sexual, o problema é a deturpação, é o adultério e a promiscuidade, prostituição, lascívia, que é o desejo excessivo. Esses são problemas. Mas não há problema com a sexualidade, que é o texto está dizendo. Essas pessoas estão erradas, o casamento precisa ocorrer. Assim como a alimentação. Desde a criação, Deus nos deu liberdade para nos alimentarmos de tudo aquilo que se move. Está lá em Gênesis 9. Talvez alguém proteste, mas tem lá na Bíblia alguns alimentos que o povo de Deus, por um determinado tempo, não poderia comer, de fato. Mas você precisa entender que aquela dieta, ela servia a um propósito de marcar o povo de Deus em várias áreas. Então nós temos o povo de Deus no Antigo Testamento marcado no templo, por meio da guarda do dia do Senhor. Tinha uma marca nas vestes, os homens usavam filactérios. Eles tinham uma marca também na sua alimentação, com a sua dieta. Tinha uma marca no próprio corpo, que era a circuncisão. Então a dieta, a não alimentação de alguns itens, eles faziam parte de um conjunto de marcas que separava, santificava o povo de Deus das demais nações.
Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, oferece-se como sacrifício, esse sacrifício é estendido a todo aquele que crê, independente de judeu, de grego, de qualquer outra região do mundo. A partir daquele momento, esses sinais eles já não são mais requeridos. Prova disso é quando o Senhor se apresenta para Pedro e diz para Pedro, em uma grande visão, onde baixa um lençol com vários itens de alimento que no Antigo Testamento eles não comiam. Jesus diz, mata e come. E Pedro diz, nunca coloquei nada impuro na minha boca. E o que o Senhor responde? Não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Isso se aplica aos gentios, mas também se aplica ao objeto, aos alimentos. Ou seja, nós podemos comer de tudo. Então, cuidado para que a gente não confunda estas coisas. Por um determinado momento a dieta foi exigida, mas não mais. Nós podemos comer de tudo. E estas pessoas viam uma certa restrição nesse tipo de coisa. E como é que como é que isso é demonstrado aqui? Que estas pessoas estavam sendo moralistas demais, estavam sendo mais puras do que Deus. Isso é o moralismo. É um grande perigo quando as pessoas se acham mais puras que a igreja e mais puras do que Deus. É por isso que é muito comum estas pessoas que saem da igreja dizer assim, eu saí da igreja porque as pessoas são desta forma, e aí critica a igreja por uma expressão. Ora, meus irmãos e irmãs, esse é um discurso moralista, não caia nisso. A Bíblia nunca mascarou que nós aqui todos estamos sobre aperfeiçoamento. Você e eu somos pecadores e pecadoras, e até o último dia nós seremos pecadores e pecadoras. O Senhor tem tido paciência comigo, como é que eu não vou ter paciência com você? Como é que você não vai ter paciência comigo se nós temos o mesmo Senhor? Nós estamos aqui porque precisamos uns dos outros para aperfeiçoar a nossa unidade. A nossa unidade não é perfeita. Então eu preciso que você me ajude para que eu possa me aperfeiçoar, e você precisa que eu te ajude para que você possa aperfeiçoar. E mesmo por tantos anos que o Senhor nos dá, nós não vamos conseguir concluir o aperfeiçoamento aqui na terra, mas vamos trabalhar com afinco até o último momento que o Senhor nos der fôlego de vida. Então a igreja, ela possui as suas falhas, porque o Senhor, devemos nos lembrar, Ele veio não para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio para aqueles que precisam de ajuda, e nós precisamos melhorar muito em muitas áreas. Então não caia no discurso de algumas pessoas que saem da igreja e ficam com discursos acusatórios e moralistas. Isso está apenas tentando mascarar a falha delas de serem desleais com seus votos, que juraram não abandonar o Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqueles que abandonam a nossa sociedade de almas, a nossa sociedade de Cristo, que agem de maneira desleal, nós não devemos emprestar os nossos ouvidos para estas pessoas. Essas pessoas, na verdade, elas só saem por um motivo das cercanias da nossa igreja. Elas saem pelo amor. As pessoas abandonam a igreja por amor. Abandonam a igreja por amor às vantagens pessoais, como Judas fez ao trair a Cristo por 30 moedas. As pessoas saem da igreja como Demas, que saiu da igreja por amor a este século. Então, os motivos que as pessoas saem da igreja, eu não preciso dizer, a Bíblia me diz. Eu não preciso perguntar por que você saiu da igreja. Eu sei porque você saiu da igreja. Você saiu da igreja porque você ama a si mesmo e ama este século. Mas nós que estamos aqui, nós amamos o Senhor, e nós vamos ficar aqui até que o Senhor volte. E nós oramos para que estas pessoas possam cair em si e arrepender-se disto e serem pelo Senhor restauradas. Mas enquanto o Senhor der graça aos membros da primeira igreja de Itacoaxetuba, nós ficaremos aqui até que o Senhor venha. Nós não nos retiraremos dos postos que o Senhor nos deu guarnição. Guardaremos com as nossas vidas. Nossos olhos ficarão escuros segurando as nossas armas em punho. O nosso adversário não irá conquistar as nossas almas.
nós não vamos desistir, não trafegaremos a estrada de Judas, nem a estrada de Demas. Todos nós aqui permaneceremos firmes até o Senhor voltar. Que Deus nos abençoe.